Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos estudar o artigo de opinião. Vamos entender a qual tipologia textual ele pertence, quais são as suas principais características e vamos estudar a primeira parte da produção de um artigo de opinião, que é a definição de um argumento ou quais argumentos que nós podemos utilizar para defender a nossa opinião. Primeiro a gente tem que entender a diferença entre tipologia textual e gênero textual. A tipologia textual é a sequência teórica definida pela linguística, ou seja, a linguística, ao pegar os textos, ela vai observar quais são os objetivos principais daquele texto. É apenas contar uma história? É descrever um objeto? É defender uma opinião? Agora, o modo como eu vou contar uma história, o modo como eu vou defender uma opinião, pode ser variado. E aí é onde surgem os gêneros textuais. Porque o gênero textual é a referência dada aos textos materializados, ou seja, é quando eu transformo aquela minha ideia, que é a tipologia, num texto real. Então eu coloquei aqui embaixo que na tipologia textual temos o objetivo do texto de forma ampla, enquanto que no gênero textual temos o material concretizado de acordo com as características próprias de apresentação de cada texto. Porque o gênero textual ele vai ter características próprias. A carta é um gênero textual. Ela tem características próprias de como produzir uma carta. O romance, a mesma coisa. Um poema, a mesma coisa. A crônica, a fábula, o boletim, o caderno de anotações, o bilhete. Todos esses são exemplos de gêneros textuais. Eles possuem características pertencentes apenas àquele gênero, que fazem com que aquele gênero seja exclusivo. Porque aquele conjunto de características faz com que eu consiga, por exemplo, diferenciar a carta do e-mail. Mesmo que eu tenha até características iguais, mas o conjunto, o todo de características, vai ser diferente de um gênero para o outro. Então, só para a gente relembrar, as tipologias textuais são basicamente 5. Tem a tipologia narrativa, ou a organização tipológica de textos narrativos, onde você vai focar o quê? Na sequência temporal. Você vai contar uma história, um fato que aconteceu num tempo, num determinado momento. Você pode ter a tipologia descritiva, que forma os gêneros descritivos, que eu vou priorizar o quê? As sequências de localização. O que isso quer dizer? Eu vou dar as características, eu vou localizar aquelas características naquele meu gênero, naquele meu texto. Eu também posso ter a tipologia expositiva, que é aquela em que eu vou expor um tema, eu vou expor um assunto, eu vou falar tudo que eu puder falar sobre aquele tema proposto. Então eu vou priorizar o quê? As sequências analíticas, porque eu vou analisar aquele assunto sob diversos ângulos. Eu também tenho a tipologia argumentativa, onde eu vou argumentar, eu vou defender a minha opinião. Então eu vou utilizar o quê? Sequências contrastivas. O que isso quer dizer? Eu vou contrastar a opinião. Eu vou pegar uma opinião que é a favor, outra que é contra, e vou tentar tirar ali a minha opinião e levar o outro a acreditar que a minha opinião é a correta. E também temos a tipologia injuntiva, que é aquele tipo de texto que vai levar você a fazer alguma coisa, vai levar você a querer comprar um objeto. Por isso que ele trabalha com as sequências imperativas, porque é como se ele estivesse te dando uma ordem ou fazendo um pedido para que você faça alguma coisa, compre alguma coisa. Geralmente a propaganda se enquadra aqui na tipologia injuntiva. E o tipo de texto, né, o tipo de gênero textual que nós vamos trabalhar, que é o artigo de opinião. Ele se enquadra aqui, ó, na tipologia argumentativa. Então agora vamos entender
o gênero artigo de opinião. Como eu disse, ele pertence à tipologia argumentativa, porque há a defesa de uma ideia, de um argumento, a partir de contrastes de ideia. O artigo de opinião possui as seguintes características. Primeiro, difunde a opinião do autor sobre um tema polêmico. Então, primeiro nós temos que ter um tema polêmico, um tema que naquele momento em que aquele texto foi produzido, eu tenho pessoas que concordam e pessoas que discordam. Eu tenho sempre que ter essa visão de contraste. Segundo, circula nos meios de comunicação. Então, o artigo de opinião, ele não está na escola, na caderneta, no boletim do aluno. Ele está onde? Nos meios de comunicação. Ele é circulado em revistas, em jornais. Às vezes eu posso ter uma pessoa falando a sua opinião como se fosse um artigo de opinião. Então, nesse caso, eu posso ter a gravação disso sendo passado por áudio numa rádio ou através de imagem num vídeo de internet ou num programa de televisão. Ele possui sempre um título provocador. Esse terceiro item fala o quê? Esse título, ele tem que ser arrebatador. Ele tem que despertar no leitor, já desde aquele momento do título, o interesse pela leitura e, mais do que o interesse, ele já tem que começar a promover uma reflexão, uma vez que o tema é tão polêmico que vai ser tratado. O item 4, diz que ele exige a variedade padrão da língua. Então, quando nós produzimos o artigo de opinião, nós não podemos usar a nossa linguagem do dia a dia, corriqueira, com gírias, com recursos da oralidade. Nós temos que priorizar a norma culta. E ele possui, aqui no quinto, uma estratégia argumentativa. Foi o que já foi até dito ao longo de toda essa minha explanação. Que é o quê? Estratégia argumentativa é você tentar em todo momento levar o teu leitor a se convencer de que a sua opinião é válida. Mesmo que ao final do texto o leitor possa escolher ter uma outra opinião, mas ele primeiro tem que tentar compreender a sua linha de raciocínio. Então, a estratégia argumentativa não é só você tentar levar o outro a acreditar que a sua opinião está certa. Isso é 90%. Os outros 10% é mesmo o outro, ao ler, discordando do que você disse, ele vai perceber coerência no que você colocou, ele vai perceber que existe lógica na sua forma de raciocínio. Isso quer dizer estratégia argumentativa. Agora vamos entender a estrutura do artigo de opinião, como que ele se mostra quando eu pego para ler um artigo. Primeiro ele tem o título, como já foi dito, que é um título bem problematizador, é um título que já provoca o leitor. Logo depois nós temos o articulista, ou seja, quem assina, é quem produziu, quem escreveu aquele texto. Depois os jornais colocam o veículo e a data de publicação. Se for um jornal, vai colocar aqui o nome do jornal e a data em que aquilo foi publicado. Se é um programa de televisão, se é um site, tem sempre que dizer onde que aquele artigo foi divulgado. Depois eu tenho o olho. O que é o olho? É aquela frase chamativa de impacto. É aquele trecho que vai estar dito dentro do meu texto que eu pego e destaco, coloco em letras maiores, que é para chamar a atenção. Depois eu tenho o próprio texto do artigo em si, que é o texto dissertativo, porque é um texto onde eu vou defender a minha opinião através dos argumentos. Depois, lá no item 6, eu vou ter os créditos completos do articulista, ou seja, ele é formado em quê, onde ele trabalha, ele é especialista em quê, ele desenvolve alguma pesquisa nessa área. E por final, os jornais normalmente costumam colocar uma mensagem padrão, se isentando da opinião expressa pelo articulista. É aquela mensagem que diz que aquela mensagem ela corresponde à opinião única e exclusiva do fulano de tal, não representando a opinião da empresa, do grupo, do jornal inteiro. Tá bom? Como já foi dito,
O artigo de opinião ele é um texto dissertativo. Então, ele tem características de um texto dissertativo. O texto em si, que é o texto dissertativo, ele é composto de 3 partes. O parágrafo introdutório, depois o desenvolvimento e depois a conclusão. No parágrafo introdutório, ali eu vou apresentar de forma geral o tema que eu estou defendendo, que eu estou discutindo, já deixando claro qual a minha argumentação principal, qual é o meu argumento principal, qual é a minha tese. Ou seja, o que é aquilo que eu acredito? Eu sou contra aquilo ou sou a favor? Qual o meu posicionamento? Ele já tem que ficar claro, ainda que nas entrelinhas, já no meu parágrafo introdutório. Depois eu tenho o desenvolvimento, onde eu vou usar os argumentos capazes de defender aquela minha tese, aquele meu argumento principal. E aí eu vou usar estratégias argumentativas para defender aquilo que eu acredito que eu estou escrevendo, que eu estou publicizando através do meu texto, tornando público. E para finalizar, o artigo de opinião, que é um texto dissertativo, ele tem a conclusão. Na conclusão, eu vou retomar aquele meu argumento principal que foi dito lá no parágrafo introdutório e vou reafirmar o meu posicionamento dando um fechamento, ou seja, eu vou retomar o que eu disse, o meu argumento defendido por mim, mas não basta apenas eu reafirmar esse argumento. Eu tenho que trazer um texto na minha conclusão de modo a arrebatar o meu leitor, ou seja, fazê-lo a concordar comigo. Normalmente é nesse momento da conclusão que eu vou usar uma frase de impacto, aquela frase que vai gerar uma reflexão na cabeça do meu leitor. Agora eu vou passar para vocês quais são os principais tipos de argumento que nós podemos utilizar como argumento principal, ou mesmo até como argumentos secundários, para eu poder defender o meu argumento principal. Primeiro é o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é aquele em que eu dou uma credibilidade a alguém ou a alguma empresa baseado apenas no fato dela ser uma estudiosa daquele assunto. Então, quando a gente diz assim no dia a dia, não, foi o meu professor que disse isso, isso é um argumento de autoridade. Eu estou creditando aquela pessoa que ela pode falar que aquilo é verdade porque ela estudou aquilo, porque ela se formou, porque ela estudou isso de uma forma mais aprofundada. O argumento de autoridade ele pode ser utilizado, mas ele não é muito bem visto. Exatamente porque muitas vezes não basta você dizer que você estudou aquilo, que você é especialista. Você tem que mostrar através de outros argumentos que você sabe o que você está falando, que você sabe o que você está defendendo. O argumento de autoridade, de uma forma mais lúdica, é quando a mãe diz: não, você não vai à festa porque eu não quero, porque eu sou a sua mãe. Ou seja, não tem muita lógica nessa explicação. Agora vamos ver o argumento por evidência. O argumento por evidência ele é muito utilizado porque ele trabalha com dados objetivos, ou seja, com pesquisas, com números, com gráficos, com dados tirados de grandes institutos, como o IBGE, como núcleos de pesquisa de uma determinada situação, de um determinado assunto. Padrões internacionais muitas vezes são usados. Então, quando você pega esses dados objetivos, você está utilizando um argumento por evidência. Um outro tipo de argumento é o argumento por comparação. Nesse argumento, você vai comparar duas situações que são semelhantes e você vai tentar criar uma lógica. Se numa coisa aconteceu de um jeito, é provável que na outra, por analogia, também aconteça do mesmo jeito. Então você pode comparar, por exemplo, nós estamos agora vivendo a Covid, a doença, estamos vivendo o modo de combater a Covid-19, então nós podemos usar o quê? Como comparação, o modo como a China
conseguiu combater a doença, como outros países conseguiram controlar a doença. Isso é utilizar um argumento por comparação, porque eu estou comparando se numa situação deu certo, na outra também pode dar. Eu vou ter sempre que fazer o link entre uma situação e outra para mostrar para o meu leitor, tá vendo? Se desse jeito a gente conseguiu, nessa outra situação semelhante nós também vamos conseguir. Um outro tipo de argumento, que é o quarto, é o argumento por exemplificação. Eu vou ter que usar exemplos representativos. E aqui a gente não está falando daquele exemplo particular que aconteceu na sua casa, que aconteceu com a sua família. Nós estamos falando de exemplos representativos, ou seja, exemplos que são reconhecidos até mesmo mundialmente. Então a gente pode novamente falar aí de o modo como a China está combatendo a Covid-19. Então nós podemos utilizar como exemplo as ações que eles estão usando lá e tentar trazer para cá. E se eu quero defender alguém que isso é certo, eu estou usando um argumento por exemplificação. Um outro tipo de argumento é o argumento de princípio. Esse argumento ele é muito delicado, ele é muito próximo do argumento de autoridade, que é uma crença pessoal constatada. Ou seja, você estudou tanto, se aprofundou tanto naquele assunto, que você conseguiu perceber algumas situações que são óbvias, que todas as pessoas que estudarem e que lerem do mesmo modo como você estudou, como você leu, vão pensar do mesmo jeito. Esse é o argumento de princípio. Ou seja, é você tentar mostrar para o outro que a sua ideia é válida e tem que ser considerada porque uma unanimidade de pessoas pensam dessa forma. E o último tipo de argumento, que é um dos que eu mais gosto e acho muito viável, que é o argumento por causa e consequência. Ou seja, você vai em todo momento tentar mostrar para o seu leitor que há uma lógica no que você está falando. Algum fato gerou o que você está falando e a partir desse fato gerador, isso vai trazer uma consequência. E essa consequência é talvez o que você esteja propondo. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu só posso usar um tipo de argumento? Claro que não. Você pode, inclusive, usar os 6 argumentos misturados dentro do seu próprio texto. Mas você vai ter que ver, dependendo do tema que você escolher, qual o melhor tipo de argumento. Tá bom? Então vocês vão receber depois alguns exercícios para interpretar alguns artigos de opinião. Vocês já interpretaram 2 artigos que nós já enviamos e vamos enviar mais alguns, porque primeiro é preciso que vocês entrem em contato com esse gênero textual para que depois a gente consiga produzir o artigo de opinião, porque demanda uma séria pesquisa, um conhecimento bem aprofundado, tá bom? Não esqueçam de fazer os exercícios e qualquer dúvida, mandá-las por e-mail. Um grande abraço a todos.